Sejam bem-vindos ao RIT! Mais um programa. Estamos sobrevivendo, Patrick. Adivinha o que nós vamos falar hoje? De novo com o Jackson sobre mais ETs e fenômenos sobrenaturais. Não, sobrenaturais não, que ele é fantasma, né, mano? Surreais. A gente, há umas semanas atrás, fez o primeiro programa, até por conta dos objetos voadores não identificados, que foram derrubados, mas que era tudo mentira, segundo ele. Olha só, hein? Vocês falam que eles são mentirosos e eles falaram agora que o governo tá mentindo. Hã? E agora? E agora? Quem poderá nos salvar? Eu só sei que é mais uma semana que o André vai ficar sem dormir, galera. Vou mesmo, cara. Tô nervoso. Vou deixar os livros dele, ele falou no último programa que ele esteve aqui com a gente sobre eles. Eu tô torcendo pro livro, hein? 3 hours later. Aí, ó. Será que um dia eu vou vencer na vida? Sou rápido como um ET. Ó, Mach 15, você viu ali, ó? Nossa. Mach 3, é por isso que tem a gilete. Tá bom. Que É, piada mas daí que vem o horrível. nome Dá mesmo. muito, cara. A gente terminou o programa, o último programa que você participou com a gente, falando da velocidade que eles voavam e do ângulo, né? Que tecnologia que eles usam para voar? Porque assim, os nossos jatos, quando eles voam numa velocidade muito grande, fazem muito barulho. Tem um deslocamento de ar e tudo mais. O que eles usam para voar? Luz? Olha, a gente percebe que eles anulam a gravidade de alguma forma, criam um campo eletromagnético, energético ao redor das naves, que tanto serve como proteção, como camuflagem em alguns casos, e que também tem alguma coisa atrelada com a propulsão. É como se fosse uma coisa só, digamos assim. E eles se movem de uma forma orgânica. É como se fosse... Sabe quando você vê um inseto voando, que ele faz o movimento que ele quer? O objeto é assim também, um OVNI, né? Diferente das nossas aeronaves, que precisa da propulsão, você tem toda aquela Eles andam em linha barreira, reta, né? Aí eles viram, por isso que eles não conseguem... Mais ou menos! Você acha que os pontos magnéticos do planeta têm alguma influência sobre a aparição deles? Existe uma teoria chamada corredor Bavik, que faz análise justamente dos campos magnéticos e a sua influência nas aparições. Então, existe alguma relação, sim, mas isso ainda não é entendido. Mesmo com 70 anos de pesquisa ufológica, ainda não se entendeu exatamente como isso se processa. Você escreve para a revista UFO, né? Sim. Há um tempo atrás, eu acredito que você era muito próximo do Gevar, ele mesmo. A ufologia hoje é reconhecida não só pelo Brasil, mas só na América Latina por 6 outros países. Países que têm comissões oficiais de pesquisas ufológicas, que são mantidas com recurso público e que dão resultado. Ele era um mito, né? Boa parte das perguntas que a produção bolou, e eu assisti junto, com a Rafa, inclusive, que faz uma produção magnífica do nosso programa. Eu não posso falar diferente, porque senão eu apanho em casa. Ele foi baseado em cima das perguntas que a Sandra Nemberg fez para ele no programa, e as respostas dele extremamente concisas, né? Como que era a tua relação com ele, cara? Olha, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Gevar foi na TV. Aquele programa me despertou de uma forma muito forte em relação à ufologia. No programa passado eu falei daquele congresso que eu fui e que teve aquela experiência e tudo. E eu falei que eu fiquei sentado na entrada do auditório. Quando eu sentei na entrada do auditório, parou um carro na frente e do carro desceu o Gevar com uma ufóloga lá da África, que ia dar palestra no evento. E aí quando ele passou assim, falei, meu Deus, é o Gevar. E fiquei olhando assim, sabe quando você olha um ídolo de perto? Eu tava assim. E um dia eu abri a revista UFO, tava lá o anúncio do meu grupo ufológico. Eu não tinha passado para ele, eu não tinha pedido para publicar e ele publicou lá. E aí eu vi a generosidade que ele tem, o apoio que ele dava para todas as pessoas que gostavam de pesquisar ufologia e tudo. E me espelhei nele, nos trabalhos que ele fazia, no que ele publicava. E daí, quando eu comecei essa pesquisa que gerou o primeiro livro, ele de alguma forma tomou conhecimento da pesquisa e pediu para eu escrever um artigo para a UFO falando sobre o estágio da pesquisa naquela época.
E aí foi matéria de capa. Tá, que E eu legal, já fiquei cara. assim, extasiado por isso. Depois vieram outros artigos, veio o convite para entrar para a revista. Depois dar palestra nos eventos dele. E foi assim, todos os momentos que eu tive com ele, que eu vivi com ele, foi assim, fantásticos. Naquela época, quando eu vi ele no evento, jamais podia imaginar que chegar nesse ponto de escrever para a revista, de Tá ser próximo. convidado, de dar palestra nos eventos dele, de viajar com ele, o dia que ele foi lá em casa, sabe? Tudo isso, assim, eu tenho muito carinho. Mostra pra gente ali, você tem umas fotos aqui, né, que a gente ficou de ver no outro programa, e a gente acabou não vendo. Essa foto, por exemplo, é uma foto aqui em Curitiba. Isso. A Avenida Marechal Deodoro, esquina com Monsenhor Celso. Foi feita em 14 de dezembro de 1954. A população estava nas ruas fazendo compras de Natal e surgiram 3 discos voadores sobre a cidade. E a população começou a observar aqueles 3 objetos. Eles surgiram por volta das 10 horas da manhã e continuaram sendo vistos por várias horas. Por volta das 13 horas, 2 objetos foram em direção a São José dos Pinhais e ficou apenas esse objeto que começou a sobrevoar na altura dos prédios da cidade. E como o objeto estava cada vez mais baixo, a população ficou assustada. E aí as lojas, em plena época de Natal, fechou as portas às 4 horas da tarde e mandou os funcionários embora, porque acharam que o disco voador ia pousar no meio da rua. E muitos relatos. Milhares de pessoas. Quem estava no centro da cidade naquele dia, viu. Quem estava na periferia e por acaso estivesse ouvindo rádio, todas as rádios ficavam no centro da cidade. E os radialistas iam para a janela e estavam relatando, agora o objeto está passando sobre tal região, agora ele está fazendo tal manobra. Que loucura, E aí hein? as pessoas começaram a observar. Quase todo mundo na cidade naquela época viu. Eu, particularmente, não acredito nisso. Ah, devia ser mais um balãozinho, né? 14 de dezembro de 1954. Então, é um caso fantástico e eu tenho exposto lá no site com todos os detalhes, tem depoimentos e tudo. Esse outro aqui é aqui perto também, né? Isso, esse foi em Ponta Grossa. Nós temos essa marca circular aqui e uma outra marca circular aqui. Essas 2 pessoas eram técnicos da Mineropar, na época. Eles encontraram essa marca, não souberam explicar. Ela estava queimada, não era raio, não era fogo, não era nada. Não sabe explicar como foi queimado ali. E essa queima, ela atingiu até 1 metro abaixo dessa marca, no solo. Então, um caso bastante interessante que a nossa Esse equipe de caso, por pesquisa exemplo, de Ponta Grossa, ele tem investigou. uma correlação com aqueles desenhos que a gente vê gigantes nas plantações. Sim. Essa marca não, porque essa marca ela é queimada numa área de terra, digamos assim. Agora, aquelas marcas que aparecem nos campos, aparecem em campos de trigo e cevada, e a planta ela fica dobrada, ela não se quebra, o que é bastante estranho, porque se você passa alguma coisa em cima delas, elas ficam quebradas, e nessas marcas em específico não, ela só fica dobrada. E ela continua crescendo, continua se desenvolvendo, tem fenômenos eletromagnéticos envolvidos, você entra com a bússola fica girando, o telefone não funciona dentro da marca. Ah, é? Tem várias coisas assim. Se você pega a semente gerada nas plantas dentro desses círculos, elas crescem com mais força e mais rápido que as de fora. Vários efeitos interessantes nesse Sabia disso, cara. Pra mim era só o desenho visto do espaço. Tem muita coisa que E o não que é vocês assim tão acreditam que comentada. seja tipo pouso de aeronave, seja alguma coisa que foi feita propositalmente para comunicação? Estudo. Olha, marca? neste caso aqui de Ponta Grossa, a gente acredita que seja uma nave que desceu. Ah, Agora, nessas de campo de trigo, alguns ufólogos acreditam que seja mensagem de alienígenas. Eu, particularmente, acredito que seja irradiação. Na Umbanda, por exemplo,
existe o chamado ponto riscado, em que a entidade faz um desenho, que é a assinatura energética dela para abrir portais e tudo. Então eu acredito que seja algo mais ou menos nessa linha, em que abre algum tipo de energia para atuar de uma forma planetária, mas que não seja algo extraterrestre, e sim algo extradimensional, alguma coisa assim, nesse caso. Eles fazendo de cevada são espertos, dá pra fazer cerveja. Deve ficar boa. Você falou agora de outra dimensão e tudo mais. Existem os extraterrestres e existem os intraterrestres. Essa teoria existe mesmo ou isso é uma teoria mesmo ou é um estudo que já está sendo feito? Olha, existe vários estudos apontando a existência de intraterrestres. Eu particularmente não acredito que exista um povo em específico habitando dentro da Terra. Se existe alguma coisa, eu acredito que sejam bases de povos vindos de fora. Não que eles tenham se desenvolvido ali, como alguns ufólogos acreditam, né? Então, nós temos relatos na ufologia, inclusive um caso ocorrido em Colombo, aqui perto, em que a abduzida foi levada para um ambiente assim, um ambiente subterrâneo. Alguém não vai dormir hoje. De novo. Eu também tô achando, hein? Ó o chiadinho. André lá. Essa carne, gente. O garfo maior é meu. Peraí. Não precisa, velho. Não? Fica um pouquinho mais longe, fica. Sai daqui, velho. A receita que o Patrick fez pro nosso convidado é a segunda maior paixão do brasileiro. Não, do mundo. Brasileiro do mundo. Olha. Porque os argentinos comem muito. Eles são mundo, né? Sim. Os uruguaios também? O famoso bife de chorizo. Mas esse não é qualquer bife de chorizo. É o... É o chorizo black. Cara, é lindo, é lindo. Mas antes de tudo... Não, eu quero falar da carne. Eu quero falar da carne. Ele nunca deixa eu falar dos acompanhamentos. Cadê a cara? carne, Então, mano? pera aí. Olha isso, hein? Gente, sério mesmo. Tira a mão da minha carne, rapaz. Olha, Vai dá lá. uma olhada no marmoreio dessa carne. Olha o nível da gordura, a gordura na medida certa. Não, perfeito. A gordura ela vem homogênea de fora a fora na peça inteira. Esse é o legal de uma carne de uma procedência boa, né? Às vezes você vai comprar um contrafilé, um bife de chorizo, que nós conhecemos aqui no Brasil por contrafilé, né? A gordura ela é muito alta, ela é disforme, ela é mais alta numa parte, mais fina na outra. Essa aqui ela veio perfeita em toda a peça. Cara, essa carne ela tá tão bonita que eu tô quase com vontade de eu mesmo fazer ela, sabia? Quer tentar? Não, velho. Ah, cara. Eu venho pra comer. Olha só. E aí, pessoal, beleza? Receita de hoje, um dos queridinhos, bife de chorizo. E para acompanhar ele, vou fazer uma batata rústica de churrasqueira. Quem que não gosta de batata assada com casca, hein? Processo rápido que a gente vai fazer, que eu utilizo bastante aqui no programa e nas nossas receitas. Papel alumínio, a batata, um fio de azeite, bem generoso, aquele azeite da Terrano, olha que gostoso, né? Uma pitadinha de sal, só para ela não ficar insossa, depois a gente vai terminar de temperar. E aqui eu vou usar uma pimenta jamaica, eu gosto muito, é uma pimenta não tão picante, né? E bem aromática, ela casa muito bem com essa preparação. E agora a gente vai simplesmente enrolar essa batata, olha lá, ó. Fecha bem e vai ficar fechadinha aqui para ela cozinhar a nossa batata. E vou colocar ela direto embaixo na brasa. Olha lá, ó. Vou abrir a churrasqueira e coloco ela do ladinho da brasa ali, certo? E conforme você for trabalhando na churrasqueira, fazendo os outros preparos,
Você vai ali e dá uma viradinha na batatinha para ela ir assando todos os lados, depois a gente corta. Para acompanhar o nosso bife de chorizo de hoje, eu resolvi fazer uma receita que é muito utilizada na culinária italiana, que é uma gremolata. Gremolata nada mais é do que um cheiro verde, bem picadinho, com alho e raspas de limão e um fiozinho de azeite, né? Tem muitas variações, cada chefe faz a sua maneira. Eu vou fazer uma bem tradicional para nós aqui. Um maço de salsinha, picar a salsinha bem picadinha. Para essa receita eu vou usar 2 dentes de alho, olha lá. 2 dentes de alho grandes. E tem um utensílio muito legal que eu vou mostrar para vocês hoje, que é do pessoal da ProGrill, que é para poder amassar o alho. E as raspinhas de limão, ó. Então, olha lá, galera, para essa aí usei a raspa de um limão inteiro, né? Vamos regar com azeite. E uma pitadinha de sal, só para, né? E está feito o acompanhamento do nosso bife de chorizo de hoje. Não tem muito o que inventar moda, vamos cortar aqui da maneira mais tradicional, como todo mundo conhece. Aproximadamente 2 dedos e ó. Nossa batata já está pronta, rapidão, olha lá. Deu mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Olha a textura que ela ficou. Agora eu vou cortar ela em 4 pedaços, ó. E levar para o fogo. Tá tudo pronto já, nossa batata rústica de churrasqueira lá, perfeita, crocantinha, marcadinha. E vamos ver como é que ficou o ponto do nosso chorizo. Olha só. Cinco só? Meu Deus, mas o que eu vou fazer com 5 minutos? Vocês querem que eu faça o quê? Eu avisei você. A gente tem 20 minutos de cartão. Caraca, mano, mas nem fizemos nada. Mano, eu nem falei dos egípcios ainda. O que eu vou fazer da minha vida? Faz o último. Vai, rapidão. Não, mas eu quero saber do intraterrestre. Pera aí, velho. Não, ele vai terminar o intraterrestre e ele vai dar um jeito, calma. E aí, Conta, intraterrestre, velho. e aí Levou pra baixo da Terra. levou para um ambiente subterrâneo para fazer. Mas você acha que são as extraterrestres, análises. por exemplo, que no planeta deles eles moram embaixo da Terra, daí eles vêm pra cá, eles se alojam embaixo da Terra sei lá, pra morar lá e estudar, sobe de vez em quando? Não, talvez a base seja só base de apoio. Então, para que eles tenham uma base para fazer as operações dentro de uma determinada Mas não área. que eles vivam lá. Não que eles vivam lá. É uma base de apoio, digamos assim, né?
Mas eu não acredito que tenha uma civilização habitando dentro da Terra. Isso eu não acredito. Os muito, não. intraterrestres são extraterrestres, no final da conta. Na minha opinião, sim. Dentro do que eu estudo. Você tinha falado eu pra mim alguma acredito. coisa que achava que é tipo algo próximo de Varginha, por exemplo. No caso de Varginha, alguns ufólogos apontaram essa possibilidade de ser intraterrestre. Mas pela tinha uma nave, característica né? de pele. Tinha uma nave. Pela característica das peles e tudo, o comportamento do olho e tudo, que seja algo intraterrestre. O próprio Chupacabras também existe essa especulação, mas eu não acredito muito nessa possibilidade, né? Não acredito que tenha algum povo vivendo ali, algum tipo de ser mais evoluído, inteligente, habitando ali dentro, que tenha se originado dali, né? No passado, a gente teve alguma ajuda algumas vezes, e eu não sei se você acredita nisso ou não, que provavelmente não eram humanas, né? De desenvolvimento de talvez de sociedade e principalmente de construção. E aí, quando eu falo de construção, eu falo de várias coisas. Por exemplo, os egípcios fizeram construções gigantescas, pirâmides gigantescas, portais, aquelas estátuas grandes. Os astecas, os incas, desenvolvimento do calendário solar, desenvolvimento de uma matemática avançada para o que o povo era na época. Eu sempre tive assim uma crença de que isso pudesse ser sim ter uma influência de fora da Terra, né? O que vocês acham dentro dos estudos de vocês? Bom, existe uma influência de povos alienígenas no passado, isso é inegável, porque eles aparecem em pinturas rupestres, aparecem em livros sagrados, crônicas, outros tipos de arte. Sempre tem algum registro ufológico lá. Hieróglifos. No Xingu, existem algumas tribos indígenas que têm o Bep-Cororoti, que seria um deus que veio do céu num barco voador, ensinou os índios sobre astronomia, sobre pesca, sobre agricultura. E aí as tradições, relembrando esse deus, você vê que é um traje espacial, basicamente. E tem várias tribos nativas de vários povos que também tem isso, né, em várias partes do mundo. E tinham o que comer e vinham do céu, por isso deviam ser deuses, deuses das estrelas. Eles são como guardiães que protegem um profundo segredo. Todos se vestem igual e possuem estranhos capacetes. Deviam ser guerreiros ou... de deuses vindos do céu e fazendo o mesmo tipo de ensinamento. Agora, com relação a pirâmides maias, astecas, egípcias, eu não acredito que tenha uma origem extraterrestre. Eu acredito mais que seja uma herança de um povo ainda mais antigo que tivesse algum conhecimento que foi herdado e depois acabou sendo perdido de alguma forma. A evolução. Se perderam ali não. Porque se você observar várias mensagens vindas de abduzidos, os alienígenas falaram de um povo ancestral, que foi uma colonização de outros povos alienígenas na Terra, que daí se degenerou, dando origem à raça humana. Então, dentro dessa visão do que eles falam e do que a gente observa com algumas evidências, nós seríamos parentes dos que nos visitam atualmente. Seríamos descendentes deles. Certeza que é o Ulisses. Quer apostar comigo como é o Ulisses? Porque ele tava me ligando aqui, me enchendo o saco. Era ele? Coitado, Vamos ligar ao vivo aqui. O que foi, tio Ulisses? Estamos gravando ainda. Só pra avisar que ele deixou o portãozinho aberto. Quer apostar quanto? Aí, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui abduzido e agora eu consigo ler a encheção de saco do meu pai. Ele tinha mandado mensagem, ele tinha certeza que eu esqueci. E óbvio que eu esqueci, gente. Mas essas teorias de que os extraterrestres
inclusive, trouxeram tecnologias para cá, são só teorias mesmo ou existe um estudo na ufologia sobre isso? Porque tem várias tecnologias que a gente não sabe necessariamente como que foram criadas. Sim. Construções e tudo. Dentro do que a gente observa nas abduções, nas mensagens que vêm, e depois interpretando certos aspectos dos livros sagrados, seria isso mesmo, que alguns povos colonizaram o planeta, depois de alguns conflitos internos e cisões com relação aos governantes, digamos assim, guerras e catástrofes, essa tecnologia foi sendo perdida, a cultura foi sendo perdida e alguns conceitos foram divinizados. Então, por exemplo, essa história bíblica de que o homem habitava lá o Jardim do Éden, depois, por alguns erros, acabou sendo deixado aqui na Terra, digamos assim, essa seria uma metáfora para se referir ao fato de que a humanidade veio de outro planeta e acabou ficando aqui no nosso. Aquela hora você falou do traje espacial, mas é só uma coisa meio rara, né? Tem alguma explicação? Porque eles não gostam de roupa, né? Eles não vêm sempre pelados. Tem alguma explicação para por que eles não usam roupa? Eles são tão avançados, eles vêm numa nave e tal, só que eles vêm pelados. Pois é, essa é uma questão polêmica, viu? Eu, particularmente... Desculpa, cara, não tinha que ser o Ivana. Ai, meu Deus. Desculpa aí. Não, mandou bem, Ivan. Mandou bem. O engraçado é o interesse dele não é ter pelado, né? Mas tudo bem. No caso, existe a possibilidade de que eles não estejam exatamente pelados, e sim usando um traje que seja extremamente fino, mas extremamente resistente ao mesmo tempo. E aí, mas o que dizem quando... porque capturaram os ETs, Sim. Vocês têm esses estudos provavelmente que abriram, fizeram autópsia e tudo mais. O que eles falam? É uma casca? No caso da roupa? Não, do eles que capturaram um ET, traje? né? Aí Sim. só que parece que ele tá pelado. Aí eles abriram um ET. Existem alguns detalhes que não são revelados, né? Que não vazaram ainda dos governos, né? Mas especula-se que, na verdade, eles não estejam pelados e que sim tenham um traje extremamente fino, semelhante a uma pele, e que daí proteja o corpo. Porque os abduzidos, quando vem aquela criatura que aparentemente está pelado, não vê o órgão genital, por exemplo. Então algo poderia estar tampando. Jackson Luiz Camargo me deixou super tranquilo para dormir essa noite. Descobri que tiveram seres intraterrestres que abduziram pessoas para baixo da terra em Colombo. Várias naves em Curitiba. Papo super legal. Muito divertido. Rendeu 2 programas. Acredito que eu honestamente espero não precisar mais chamar você aqui, tá? Jackson, obrigado demais. Obrigado pela presença aqui. Prazer. Gente, valeu. Até domingo que vem. When I was old enough to run, but now